Se você é daqueles que tem estudado sobre pregação expositiva e fica se perguntando, cadê, né, os pregadores adventistas que falam sobre pregação expositiva, já tem vídeos aqui no canal onde eu apresento alguns pastores ou pregadores adventistas, né, que têm falado sobre pregação expositiva, mas no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um pregador adventista, um pastor adventista. Então o vídeo de hoje é sobre isso, mas antes, meu nome é Tomé Guias, você está no canal Expósitos e aqui eu falo sobre pregação bíblica, pregação expositiva, literatura teológica, teologia, tá? Método de estudo da Bíblia e por aí vai, tá? E hoje então eu quero falar um pouquinho sobre isso aí para vocês. Vocês veem que já tem vários vídeos aqui onde eu tenho falado sobre isso e tal e etc. Vamos ter também mais vídeos práticos, mostrando na prática como faz isso e por aí vai. E hoje eu queria apresentar para vocês aqui o pastor Cirilo Gonçalves. Cirilo Gonçalves, ele é irmão do pastor Luiz Gonçalves. Ele é pastor atualmente na Igreja Adventista, ele é evangelista, na verdade. Não lembro ao certo qual a associação dele, se você souber, coloque aqui nos comentários. Mas sei que ele é pastor adventista. Eu tenho mantido contato com ele, conheci ele através do Davi Caldas, que tem um canal aqui no YouTube chamado Intelectus Podcast. Não, acho que foi através do Davi Boechat. Ele gravou uma série, inclusive tem um curso, uma aula, tipo um mini curso aqui no YouTube sobre pregação expositiva, que ele faz com mais alguns outros irmãos e tal. E aí, através de Davi Boechat, eu acabei conhecendo o pastor Cirilo Gonçalves. E aí, Cirilo Gonçalves, então, ele traz, ele é irmão do pastor Luiz Gonçalves, ok? Ele é evangelista e ele, então, tem essa tese, tá? Ele é doutor deixa aqui colocar aqui para vocês, ele é doutor e pós-doutor em teologia e ele então, né, defendeu aí, apresentou essa tese aí em pregação expositiva bíblica pela máquina. Então ele é doutor e pós-doutor em teologia e ele então, né, o seu doutorado foi em pregação expositiva bíblica, né, lá pela Mackenzie, tá? E essa outra universidade aqui, esse outro seminário chamado Reformed Theological Seminary. Então eu queria mostrar aqui para vocês a tese dele, eu imprimi, inclusive, você vai, rapaz, isso aqui é muito grosso, como é que eu vou ler isso? A grande novidade é que essa mesma tese está sendo transformada foi transformada em livro, com um pouco mais de 200 e poucas páginas e por aí vai, e vai começar a ser comercializada, acredito agora já no mês de agosto, alguma coisa assim parecida, porque parece que os primeiros exemplares já estão impressos, então fique atento porque eu vou trazer novidades aqui no canal para vocês aí a respeito disso. Então, aqui está Cirilo Gonçalves da Silva, Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, né, Andrew Jumper, e aí tem aqui pregação expositiva bíblica, uma verdade revitalizante para o pastor adventista do sétimo dia e seu ministério. Tá? É uma tese aqui de 2024. É a tese que ele, né, trabalhou para o título de doutor, né, em ministério. Tá? Então, a tese, pessoal, conforme vocês podem ver aí, tem essa introdução aqui, interessante, onde ele vai colocando, então, por exemplo, assim, que nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, encontramos um único princípio de exposição da palavra de Deus. É o princípio da fidelidade ao que Deus disse. Todos os homens chamados por Deus para serem expositores da sua palavra ao povo devem seguir esse princípio inamovível, fidelidade à palavra de Deus. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia não é diferente. Desde os seus primórdios, sua luta é para que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e responsabilidade. Todavia, essa igreja vem experimentando cada vez mais um declínio na pregação da palavra de Deus. E essa tese defende que a pregação expositiva é o modelo mais apropriado para a pregação de Deus. E como consequência da pregação expositiva, o pregador que a pratica é beneficiado em sua vida pessoal, ministerial, porque ela e as exigências que a impõe ao pregador naturalmente o mantém em contato permanente com a palavra de Deus e com Deus.
A tese também defende que o púlpito adventista não use somente, no púlpito adventista se use somente as escrituras sagradas dentro de um plano local de exposição sequenciada dos livros da Bíblia. Dessa forma, a Igreja Adventista do Sétimo Dia voltará a honrar a Bíblia como palavra de Deus revelada e inspirada por ele através do Espírito Santo. Para chegar a esse patamar, a tese recomenda que em todos os níveis da igreja, em todos os níveis do curso de teologia da igreja, isto é, bacharelado, mestrado, doutorado, haja uma matéria específica sobre pregação expositiva e que esse modelo seja aquele que deve ser usado no ministério pastoral. Recomenda também que haja permanentemente em todas as instâncias administrativas da igreja um curso sobre pregação expositiva a fim de criar e ou recriar a consciência de seus pastores e pregadores e formar novas gerações de pregadores fiéis da palavra de Deus. A presente tese está organizada nos seguintes assuntos: um breve panorama bíblico e histórico da pregação expositiva, o chamado divino à pregação, fundamentos bíblico-teológicos da pregação expositiva, os alvos e os objetivos da pregação, elementos essenciais do preparo espiritual e técnico do pregador, diretrizes práticas para a elaboração de uma pregação bíblica expositiva, recomendações para a Igreja Adventista do Sétimo Dia aplicá-las em seu ministério de pregação e, finalmente, um breve testemunho de como o autor desta tese foi despertado para a verdade da pregação expositiva e o impacto da mesma em sua vida. Então você percebe por essa introdução, você percebe aqui que por essa introdução é uma tese muito interessante, né, para nós aqui como adventistas, né, do sétimo dia. Então é uma tese muito interessante e é uma novidade, na verdade, em nosso meio, né, já que se ouve falar muito pouco, né, sobre pregação expositiva, tá? Então eu imprimi a tese toda quando eu descobri, né, esse material dele. Aí passei a manter contato com ele também, a gente passou a conversar e tal, e etc. Demonstrei também, né, o meu amor, né, por esse assunto, né, por essas questões, e por aí vai, a minha luta desde que eu conheci a pregação expositiva e a dificuldade que eu tinha, né, de ter que estudar sobre esse assunto apenas com teólogos, né, de linha mais reformada. Deixa eu organizar aqui. De linha mais reformada, porque uma coisa é você estudar sobre esse assunto com nossos pastores, com nossos queridos pastores, dentro da nossa visão, né, e por aí vai. E conforme, por exemplo, Davi Boichat fez, né, nesse livro Palavra que Alimenta, que é o primeiro livro sobre pregação expositiva aqui no Brasil, tá, dentro do contexto adventista, tá? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, quando ele lançou, então, essa tese. Eu imprimi para estudar esse material aqui, né, fui estudando e por aí vai. Vocês conseguem ver aqui muita coisa aqui, né, marcada, por exemplo. Aí vai marcando aqui toda essa questão. E aqui eu queria mostrar rapidamente, então, aqui para vocês como é que ela está aqui organizada. Então temos aqui uma introdução, onde ele vai apresentar a definição do problema, tá? O propósito, o escopo e delimitação do assunto, a revisão literária, a definição dos termos, definindo pregação expositiva, definição de pregação expositiva e aqui depois ele vai apresentar então para nós aqui o panorama histórico da pregação, dos tempos bíblicos aos dias atuais. Aqui ele vai apresentar agora a pregação, ou seja, depois da introdução temos o primeiro capítulo, né? Nessa primeira parte, na verdade, a primeira parte, né, da tese vai falar sobre panorama histórico da pregação expositiva dos tempos bíblicos aos dias atuais. Então ele vai apresentar a pregação nos tempos bíblicos, vai falar aqui sobre perspectiva bíblica da pregação, Jesus e a sua pregação como modelo para os pregadores expositivos, vai falar aqui sobre os apóstolos continuam a obra da pregação de Cristo, então pregação na igreja, o cristianismo inicial, período medieval, pregação da reforma, período moderno, e depois então ele vai falar aqui na parte 2 sobre a vocação do pregador, o chamado divino nas escrituras e na igreja e na história da igreja, o chamado divino à pregação nas escrituras, né? É o primeiro capítulo aqui dessa segunda parte.
vai falar, por exemplo, sobre profetas bíblicos, Jesus Cristo, os apóstolos, e aqui ele vai falar então sobre, né, os reformadores, né, pessoas aqui como João Calvino, que foi um grande expositor, né, George Whitefield, Jonathan Edwards, vai falar aqui sobre Martin Lloyd Jones, que é um dos pais aí da pregação expositiva. Temos aqui ainda, por exemplo, na parte 3 agora ele vai falar sobre fundamento bíblico-teológico da pregação expositiva. E aí ele começa falando, por exemplo, sobre os fundamentos bíblico-teológicos na visão de alguns expositores contemporâneos. Tá? Então vai aqui vários pregadores expositivos aqui, ele vai trazer aqui como referência e por aí vai. Né? Muito interessante isso. Aqui também fala sobre o preparo, por exemplo, aqui no ponto 3.3, fala sobre o preparo e benefício da pregação expositiva, e por aí vai. Então, assim, é muito bom. Aqui na parte 4, por exemplo, vai falar sobre preparo espiritual e técnico do pregador. Aqui vai trazer todos os princípios que você precisa levar em consideração para se preparar aí, né, para ter uma vida aí de expositor da palavra de Deus. E na parte 5 ele vai tratar dos alvos e objetivos da pregação. Na parte 6, ele vai falar sobre diretrizes essenciais para a elaboração de uma pregação expositiva bíblica. E aqui, então, ele vai apresentar todo o processo de como é que você pode preparar um sermão expositivo. Então, pessoal, vocês percebem que é uma tese parruda, são aí cerca de 300 páginas, tá? De tese. Claro que por ser uma tese vai ter um termo assim, uma abordagem um pouco mais técnica, digamos assim, porém vale muito a pena você se debruçar aí nesse material, nessa leitura, porque é de fato um conteúdo assim inédito para nós que somos adventistas do sétimo dia, que ouvimos pouco falar aí, as pessoas falarem aí sobre pregação expositiva. Então é uma tese dedicada a esse assunto e a grande felicidade é que essa tese foi transformada em um livro. Claro, né, que no livro vai ser mais trabalhada para tornar mais acessível, porque o livro, enquanto que uma tese é produzida mais para o ambiente acadêmico, digamos assim, porque poucas pessoas vão, né, se dar o trabalho de ler uma tese, muitos nem sabem, na verdade, o que é uma tese e tal, uma tese doutoral, ainda mais. Mas o livro, então, ele vai ter esse papel, né, de chegar para a igreja, para o ancião de igreja, para o líder de igreja, para o líder de jovem. Então, é um material mais acessível para que a igreja saiba o que é a pregação expositiva, a importância da pregação expositiva para nossas igrejas. Então, é um material muito bom que o Cirilo Gonçalves preparou, foi transformado em livro, repito, e o livro em breve vai sair, acredito que agora no mês de agosto, mais ou menos, vai estar saindo o livro, e assim que eu tiver novas atualizações, que eu tenho conversado muito com ele, e aí eu trago aqui para vocês, então, novas atualizações, inclusive os meios para você adquirir esse material, beleza? Então é isso, pessoal. Saudações para vocês. O que você achou aí dessa novidade, né? Inclusive, vou deixar aqui na descrição uma playlist aqui de uma das igrejas do pastor Cirilo Gonçalves. Não sei se ele ainda está nessa mesma igreja ou se já mudou, mas ele tem aqui num canal no YouTube onde ele fez uma série de sermões no livro de João, tá? No Evangelho de João. Então isso aí se chama de lecto contínua, tá? Que é quando isso é uma das vertentes, digamos assim, de abordagem aí de pregação dentro da própria pregação expositiva, que consiste de o pregador pegar um livro da Bíblia e pregar o livro todo, entendeu? Até terminar. Então, vários pregadores fizeram isso no passado. Teve pregadores como, por exemplo, João Calvino, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, que pregavam tipo anos e anos, às vezes 1 ano, 2 anos em um livro, entendeu? Os caras eram assim fora da caixa, entendeu? E aí, então ele tem uma série, o pastor Cirilo Gonçalves, o autor dessa tese, ele tem uma série de vídeos, uma playlist só sobre o Evangelho de João, e você consegue ver aí como é que ele faz aí os seus sermões expositivos, tá? Então, claro, né, você vai ter aí vários pastores com o seu estilo, né, de pregação expositiva, né? Eu vi, por exemplo, que o pastor Cirilo Gonçalves é um pastor mais calmo no púlpito e tal, e etc, na sua abordagem expositiva. Você vai ter pastores mais intensos, como, por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes, John Piper, Augusto Nicodemos e por aí vai.
que vão ter um estilo também, né, de abordagem, né, de pregação expositiva e tal, né, alguns mais intensos, uns mais calmos e tal. E a série do pastor Celso Gonçalves é muito boa sobre pregação expositiva. Você consegue ver como é que ele organiza as ideias, organiza os pensamentos, como é que ele, né, usa, né, se submete à passagem bíblica, ao texto, que é claramente uma das características aqui da pregação expositiva. Então, fica aqui esse material aí para vocês e a gente vai continuar nessa missão de promover e trabalhar cada vez mais com essa questão aqui da pregação expositiva. Deus abençoe, estamos juntos e até o próximo vídeo. Deixa aqui no feedback o que você achou disso e estamos juntos.